Olá pessoal, eu sou o Gabriel, faço parte do time de pré-vendas aqui da Smart Consulting. Eu sou responsável por apresentar tanto o aplicativo de vendas quanto de marketing da Microsoft. Hoje a gente vai ver exemplos de uso do CRM, passando desde a parte de produtos, recursos que usam inteligência artificial da Microsoft para melhorar o relacionamento com o cliente, até o fechamento de uma cotação. Na primeira parte da nossa demonstração, a gente vai dar uma olhadinha aqui nos produtos. Então, dentro do CRM, eu vou abrir aqui a configuração do aplicativo e eu vou aqui nas famílias e produtos. Então, é possível que a gente crie produtos, e quando eu falo produtos, podem ser produtos, serviços, enfim, coloque uma precificação neles vinculada a uma lista de preços para conseguir usar na cotação aqui durante a negociação com os clientes. Outra coisa, né? A gente também consegue criar famílias de produtos. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a gente cria uma família chamada televisões. E dentro dessa família televisões, a gente vai colocando modelos diferentes de televisões e a precificação deles. Então, quando um vendedor vai fazer uma proposta comercial, ele não precisa ficar caçando dentro de todos os produtos do CRM qual que é a televisão que ele precisa. Ele pode apontar a família e essa família só vai listar para ele produtos dentro daquela família. Então, isso facilita bastante para a vida do vendedor quando ele vai fazer a seleção do produto, principalmente para empresas que já têm uma grande quantidade de produtos. Então aqui eu abri um produto de exemplo, a gente está numa máquina de café, né? Então a gente está na máquina de café A100. Aqui a gente tem uma descrição dessa máquina de café e a gente tem aqui uma lista de preços, ou seja, essa máquina de café foi precificada dentro dessa lista de preços. Abrindo essa lista de preços, ele vai nos trazer todos os produtos que estão vinculados nela, e a gente pode consultar, alterar, enfim, fazer a modificação que a gente quiser no preço dessa lista. Então aqui a gente tem a lista de todos os itens pertencentes aqui nessa lista de precificação, né? Então a gente tem inclusive a máquina de café A100 que a gente acabou de visualizar, e a gente tem o valor unitário dela, né? $21.900 aqui no caso. E a mesma coisa valeria para serviços também. Imagina que aqui na Smart a gente quer cadastrar desenvolvedores júniors, plenos e sêniors. A gente simplesmente cadastra eles aqui dentro do CRM e vai colocar uma precificação. Essa precificação seria o valor hora desse desenvolvedor. Então, quando a gente fecha um projeto, por exemplo, a gente simplesmente aponta quantos desenvolvedores a gente vai precisar, júnior, pleno e sênior, e quantas horas serão disponibilizadas deles nesse projeto. Então, o próprio CRM já vai fazer o cálculo em cima disso. Então, a gente consegue incluir tanto produtos quanto serviços aqui no CRM. Além dos produtos e serviços que a gente consegue cadastrar aqui, a gente também consegue criar previsões. Então, isso é muito interessante tanto para o vendedor quanto para um gestor analisar ali o desempenho da equipe. Então, a gente tem aqui essa guia previsões. A previsão ela vai funcionar da seguinte forma. Você vê que a gente tem uma cota aqui, que seria o objetivo. Então, quem criou essa previsão colocou isso como uma meta, provavelmente o gestor, de R$ 500.000. E você vê que na previsão aqui está batendo 49% do valor da meta. Como que é feito o cálculo dessa previsão? Essa previsão ela vai pegar as oportunidades que já foram ganhas, ou seja, a venda já foi concretizada. Você vê que a gente tem o valor dessa oportunidade ganha, e mais as oportunidades que foram confirmadas. O que é uma oportunidade que foi confirmada? Que o cara foi lá, falou que vai fechar a venda, mas que ele ainda não fechou. Ou seja, o vendedor foi lá, alterou o status da oportunidade para confirmada e ela já entra aqui nessa soma para a gente. Então, essa é a provisão. As oportunidades ganhas, mais as oportunidades que foram confirmadas. Então, a gente está vendo aqui a visualização por usuário, no caso, eu estou na conta do Gabriel. Então, dentro da meta dele de R$ 500.000 dentro de determinado período, vamos por dentro desse mês, ele já atingiu aqui 49% dentro da previsão. E eu, como gestor, por exemplo, se eu quiser analisar isso aqui mais a fundo, eu posso, inclusive, ver a que conta se refere cada um desses valores. Quando eu falo conta, estou me referindo à empresa. Tá? Então, dentro de previsão, quais são as contas que estão envolvidas? Então, a gente consegue ver bem no detalhe aqui essa questão das previsões. Saindo um pouco dessa questão das previsões, como a maioria dos CRMs, a gente, claro, que vai ter a listagem dos clientes potenciais. Né? O que é o cliente potencial? Eu estava numa feira de negócios, por exemplo, troquei cartão ali e quero saber se aquela pessoa que eu peguei o cartão, se ela tem orçamento para o meu serviço, se ela tem interesse, enfim. Então, ela de fato não é uma oportunidade para o meu negócio, ela ainda é um cliente potencial. E aqui dentro do Dynamics, a gente tem um recurso que ele chama-se
acelerador de vendas. Então, ele vai pontuando os clientes potenciais e não só pontuando, traz diversas formas de classificação para que o vendedor consiga priorizar qual cliente potencial ele quer focar dependendo do objetivo dele, tá? Isso aqui é muito útil. Então, por exemplo, a gente tem aqui na esquerda a listagem de todos os clientes potenciais que eu tenho aqui no CRM. E a gente pode ordenar esses clientes potenciais de acordo com a estratégia de vendas. Por exemplo, dentro do Dynamics, separa que a gente tem aqui uma sequência de atividades. Está vendo aqui que a gente tem próxima atividade, e-mail de apresentação, enfim. Então, eu posso definir uma sequência de atividades para o meu time comercial. Sendo assim, eu também consigo classificar esses clientes potenciais pelo tipo de atividade. Então, imagina que eu quero hoje só fazer envios de e-mails agora pela manhã. Eu simplesmente ordeno aqui pelo tipo de atividade, ele vai me trazer aqui, por exemplo, todos os clientes potenciais que a próxima atividade é o envio de uma mensagem de e-mail, né? Então, eu tenho aqui listado, e independente do cliente potencial que eu criar, a próxima atividade é o envio de um e-mail. Outra classificação que eu consigo utilizar aqui muito interessante é a data de conclusão. Então, aqui eu consigo entender, dentro dos clientes potenciais, qual cliente potencial que está com a atividade vencida, que já deveria ter sido feito o envio de um e-mail, por exemplo, um telefonema, agendado uma reunião. Eu também consigo ver quem que vai vencer hoje, quem que ainda está para vencer, que vai vencer nas próximas semanas. Então, isso me ajuda bastante a montar ali o meu cronograma de atividades. Então, você vê que eu ordenei aqui pela data de conclusão, e aqui ele está me trazendo diversos clientes potenciais que a atividade venceu há 2 semanas atrás, ou seja, são atividades que estão pendentes. Então, essa é uma forma não só minha, mas de todos os colaboradores do time comercial terem controle das interações que estão pendentes para não deixar o contato esfriar. Então, essa também é uma forma da gente priorizar o contato do lead. E outro tipo de ordenação, pelo menos uma das mais usadas aqui pela gente, é pelo sistema de pontuação, tá? Essa pontuação, para a gente entender, ela existe em 2 cenários. O primeiro é do cliente potencial. No caso do cliente potencial, ela é uma indicação da probabilidade do cliente potencial ser qualificado numa oportunidade de negócios. E se a gente estivesse falando de uma oportunidade, é a probabilidade da oportunidade se tornar uma venda. Essas pontuações elas são calculadas automaticamente, comparando características de outros registros que foram qualificados ou que se tornaram uma venda. Então, a inteligência artificial vai analisar os seus registros que tiveram sucesso durante a jornada e ela vai buscar características e tendências que eles têm em comum. Então, essa também é uma forma da gente priorizar os clientes potenciais e as oportunidades para o time comercial. Então, por exemplo, eu quero pegar somente os clientes potenciais que estão com uma pontuação alta, porque eu sei que eu tenho mais chances de converter eles numa oportunidade de negócio. Ou então eu quero pegar somente os clientes potenciais que estão com uma pontuação mais baixa, porque eu quero melhorar o relacionamento deles e, consequentemente, melhorar a pontuação desses clientes potenciais. Então, repara que dentro do cliente potencial, aqui na direita, a gente tem a pontuação desse cliente potencial. Então, ele está me informando aqui qual que é a pontuação do lead, se ela está melhorando, se ela está regular ou se ela está decaindo, e quais que foram os motivos que levaram esse cliente potencial a ficar com essa pontuação. Se eu clico aqui em detalhes, inclusive, eu tenho uma linha do tempo, então se essa pontuação tivesse, por exemplo, decaindo, eu teria um histórico aqui dela caindo, eu poderia acompanhar isso por data, por período, para entender em que momento que ela caiu e os motivos que ela caiu. Indo para o centro do formulário, a gente tem a sequência de atividades, como eu já comentei, né? Então, aqui, por exemplo, o primeiro passo é o envio de um e-mail de apresentação. Eu posso clicar aqui por e-mail e já fazer o envio. Depois, envio um lembrete da apresentação. Depois, liga para o cliente para entender se ele recebeu o e-mail, né? Se as necessidades foram atendidas. E-mail de agradecimento, agendamento de reunião, enfim. A gente tem total liberdade de criar essas sequências de atividades. Inclusive, é muito simples de se criar. Basta que a gente venha aqui nas configurações do Sales Insights, vou vir aqui em espaço de trabalho, vou vir aqui em criar sequência, e aqui nós temos as sequências que já foram criadas. Então, por exemplo, se eu clicar nessa sequência aqui, você vê que ela se inicia com e-mail de apresentação, inclusive já foi inserido um modelo de e-mail, então nesse caso é um modelo padrão, né? Ele já puxa o nome do usuário que vai receber esse e-mail de uma forma dinâmica. Pode reparar aqui, ó, olá, cliente potencial, enfim, tudo de forma dinâmica e padroniza o corpo da mensagem do e-mail. Depois, aguarda um dia, confirma o recebimento do e-mail e, se de fato o e-mail tiver sido recebido,
é enviado um e-mail marcando uma data de uma reunião. Se esse e-mail não tiver sido recebido, eu faço o reenvio dessa apresentação. Então, repara como é muito simples. A gente pode simplesmente ir adicionando etapas aqui. Então, posso enviar um e-mail automatizado, um telefonema, concluir uma tarefa, definir um tempo de espera. Posso criar condições aqui. Então, se o e-mail for aberto, eu quero ir por tal caminho. Se for clicado no link, eu quero ir por tal caminho. Se for feito download do anexo, eu quero ir por tal caminho. A gente também pode adicionar aqui inclusive etapas do LinkedIn, que tem integração com o CRM, tá? Tem vários vídeos aqui no canal explicando isso, e assim sucessivamente. Então é bem simples da gente criar uma sequência de atividades aqui, bem complexa e bem interessante para o time. Retornando aqui para a nossa etapa de vendas, vamos para o acelerador de vendas. O sistema vai abrir o acelerador no último cliente potencial que a gente tinha acessado, no caso a Fabiana, então a gente mantém no mesmo registro. E além da sequência de atividades, outro recurso que a gente tem aqui é a linha do tempo. Então, na linha do tempo é onde a gente vai registrando todas as interações com esse cliente potencial, desde os e-mails que foram enviados, os telefonemas que foram feitos, as reuniões. Vai ficando um histórico aqui no cliente potencial. Dessa forma, qualquer vendedor que for dar andamento aqui na negociação vai ter ciência de tudo que já aconteceu. Então, por exemplo, eu cliquei aqui para fazer o envio de um e-mail, veja que dentre vários recursos que a gente tem aqui no envio do e-mail por dentro do Dynamics, então a gente consegue anexar arquivos, inserir modelos, a gente também tem aqui a interação com o e-mail, né? Então eu posso rastrear esse e-mail. Então, a partir do momento que eu estou com esse e-mail rastreado, eu posso, por exemplo, definir alguns lembretes. Então, imagina aqui, eu quero ser notificado se eu não receber uma resposta desse e-mail até tal dia, tal horário. Ou então eu quero ser notificado se o e-mail não for aberto até tal dia, tal horário, ou eu quero ser lembrado de qualquer forma no tal dia, tal horário. Então a gente tem esse assistente que vai nos exibir alguns cartões de insights, nos mostrando, né, notificações de acordo com a condição que eu seleciono aqui. Ou então imagina que eu estou fazendo envio de e-mail e já passou do horário comercial. Dynamics vai me alertar disso e vai me indicar para que eu faça o envio numa outra data, em outro horário. Ou então eu posso simplesmente agendar para a data, para o horário que eu quiser, independente se eu estiver fora do horário comercial ou não. Então eu estou escrevendo esse e-mail no dia 16, imagina que eu quero enviar ele no dia 18, às 14 horas. Eu simplesmente agendo o envio do e-mail e no dia 18, às 14 horas, esse e-mail vai ser disparado. Retornando aqui para o formulário do nosso cliente potencial, na direita, aqui na linha do tempo, a gente tem a integridade do relacionamento. Então, este recurso ele vai analisar todas as interações que você vem tendo com o cliente potencial e ele vai usar a inteligência artificial para entender se o nível do relacionamento entre você e o lead está bom, médio ou ruim, se ele está melhorando, se ele está regular ou se ele está piorando. Embaixo aqui da integridade do relacionamento, a gente tem o assistente, que ele vai exibir cartões de insights para o vendedor. O assistente, antes ele era chamado como assistente de relacionamento, e ele efetua comunicações diárias, então ele vai ajudando o vendedor a controlar as tarefas do dia através dos cartões que ele exibe por todo o aplicativo. Então, nós comentamos da funcionalidade de rastreamento de e-mail. Então, se o cara não abriu o e-mail, eu quero ser notificado tal dia, tal horário. É justamente aqui que você vai ser notificado como vendedor. Então, o assistente que vai exibir essa notificação. Ou então, imagina que eu estou com um contato que ele está esfriando, faz muito tempo que eu não mantenho um relacionamento com ele, que eu não faço envio de e-mail, enfim, que eu não interajo. O assistente que vai me notificar aqui. Nativamente, a gente já tem 90 cartões disponíveis aqui do assistente para serem exibidos, mas a gente pode personalizar sem o menor problema, atendendo às necessidades da empresa. Aqui nessa tela, o assistente só me exibe cartões referente a esse cliente potencial, porém, eu posso visualizar todos os cartões aqui do sistema. Então, se a gente clica aqui nessa aba no menu superior, você vê que ele me traz todos os cartões que eu tenho disponíveis. Então, ele identificou, por exemplo, que um contato vinculado a uma oportunidade deixou a empresa. Então, ele já me exibe uma notificação aqui para que eu vá lá e atualize as informações, inclua um novo contato no lugar, enfim, porque se torna ali uma oportunidade de risco. Então, ele está me passando aqui também a oportunidade que fechará em breve. Então, vamos clicar aqui. Então, ele me traz aqui qual o nome da oportunidade e quando que ela fecha. Então, essa oportunidade fecha no dia 17 de janeiro. Vou clicar aqui em abrir oportunidade. Então, ele levou a gente aqui para a oportunidade do cartão. E repara aqui, a data que foi estimada para fechamento dessa oportunidade de negócio é no dia 17 de janeiro. Então, ele já está avisando a gente que essa data está começando a se aproximar
e que ou a gente de fato dá essa oportunidade como ganha, ou a gente atualiza essa data para uma data posterior. Retornando para o formulário lá do acelerador de vendas, outro recurso muito interessante que a gente tem é a análise de relacionamento, né? Então, para a Microsoft, né, os relacionamentos eles são a base das interações bem-sucedidas e essas informações que a gente vai criando aqui a partir das interações são dos recursos estratégicos que possibilitam conexões mais significativas com o cliente. Então, o objetivo aqui da análise de relacionamento é ajudar a entender a qualidade dos relacionamentos com o cliente em tempo real. Então, repara aqui que na parte superior, a gente tem aqui algumas métricas e KPIs que vão passar informações para a gente. Em comparação com o cliente potencial, você fez menos ou mais ligações? Ou então, quanto tempo o time comercial leva para responder o cliente em comparação ao tempo que o cliente leva para te responder? E até mesmo taxa de resposta de e-mail se comparada com a taxa de resposta do cliente. Depois, aqui embaixo, a gente tem a integridade do relacionamento, que a gente viu lá na tela anterior, e ao lado as interações com o cliente, né? Então, isso aqui é uma comparação entre o número de interações que você fez com o cliente e o que o cliente fez com você. Então, quem enviou mais e-mails, quem telefonou mais e assim sucessivamente. A gente também tem aqui informações sobre quais dos contatos vinculados participantes do lead os vendedores tiveram mais interações e quais dos vendedores que mais fizeram interações com esses contatos que estão vinculados ao cliente potencial. Outros recursos que a gente tem aqui, né? Então, a comparação de investimento por hora pela empresa e pelo cliente. Aqui, e-mails abertos pelo cliente, anexos exibidos, links clicados, a taxa de envio e de recebimento de e-mails, tanto por eles quanto por nós, e análise de relacionamento. Então, aqui a gente consegue analisar as interações pelo tipo da atividade. E eu, inclusive, posso alterar aqui esses filtros e só deixar selecionado, por exemplo, e-mails enviados e reuniões recebidas. Lembrando que essa análise aqui ela é feita por data, tá? E na parte superior aqui do formulário, repara que a gente tem o fluxo de processo empresarial, que é um guia para o time comercial. Lembrando que esse fluxo aqui, ele pode ser personalizado e a gente pode adicionar quantas etapas forem necessárias de acordo com a necessidade da empresa. Nesse fluxo nativo aqui, a gente tem, enquanto o registro é um cliente potencial, somente a fase de qualificação. A fase de qualificação é para definir se o cliente potencial está qualificado para se tornar uma oportunidade de negócio. Então, esse fluxo ele guia o usuário através dos principais campos que ele precisa identificar para fazer essa qualificação. Então, aqui a gente identifica se o contato é existente, ou seja, se ele já existe no CRM, se a conta é existente, qual que é o período de compra, qual que é o orçamento estipulado, qual que é o processo de compra, se o tomador de decisão dentro da empresa foi identificado, e aqui a gente pode colocar algumas observações. Então, todos esses campos, conforme a gente vai preenchendo e salvando, eles inclusive vão fazendo diferença aqui na pontuação do lead. Então, imaginando que eu já tive várias interações com esse cliente potencial, a ponto de já conseguir determinar se ele é ou não uma oportunidade de negócios. Se ele é, eu clico em qualificar, e se ele não é, eu clico em desqualificar. Eu posso apontar um motivo para isso. Eu vou qualificar esse cliente potencial numa oportunidade de negócios. A partir do momento que o cliente potencial foi qualificado numa oportunidade, o fluxo de processo empresarial aqui ele avançou. Então, a gente estava em qualificação, foi para a etapa de desenvolvimento. E aqui é a mesma coisa, a gente tem campos aqui que são os principais de cada uma das etapas, então é literalmente um guia para o vendedor, e o vendedor ele vai marcando esses campos, vai preenchendo eles conforme a negociação aqui vai andando. Então, vou colocar aqui que eu identifiquei os participantes dessa oportunidade de negócio, que eu identifiquei concorrentes. Aqui a gente poderia colocar uma solução proposta para o problema que o cliente precisa solucionar e qual que é a necessidade desse cliente. Passando pela etapa de desenvolvimento, a gente avança e chega na etapa de proposta. Então, aqui a gente teria que identificar a equipe de vendas, desenvolver uma proposta, que a gente vai fazer agora, concluir uma revisão interna da proposta para saber se está tudo certo e apresentar essa proposta para o cliente. Então, é justamente isso que a gente vai fazer agora. Então, aqui, como a gente está numa oportunidade de negócios, eu tenho aqui a guia produtos. Eu posso selecionar uma lista de preços, que é justamente aquela lista que a gente viu lá no início do vídeo. E eu vou adicionar produtos que estão dentro dessa lista de preços. Então, aqui a gente tem uma lista de preços de máquinas de café. E aqui ele me traz as informações dos produtos que estão vinculados na lista. Então, vou adicionar aqui, por exemplo,
3 máquinas de café a 100 e uma BG1. Vou salvar na oportunidade. Então, aqui simulando que na primeira conversa que eu tive com o cliente sobre a negociação, ele me pediu um orçamento de 3 máquinas de café a 100 e uma da BG1. Eu simplesmente adiciono isso aqui nos produtos da oportunidade. Eu posso aplicar descontos aqui, tanto em porcentagem quanto em valor real, e inclusive já incluir o valor do frete. Por enquanto eu não vou mexer nisso. Agora eu vou vir aqui em cotações. Eu vou clicar aqui em nova cotação. Verifica aqui que embaixo de cotações a gente tem aqui um relatório, né, algumas linhas. O que é isso aqui? Cada cotação que a gente for criando, que a gente for ativando, vai sendo gerada aqui. Então, a gente vai ter um histórico de cotações. Então, se eu criei uma cotação, não deu certo, o cliente pediu desconto, pediu alteração no número das máquinas de café, eu crio uma segunda cotação. Quando eu estiver, por exemplo, na minha quinta cotação, imagina que a gente está na quinta negociação, eu tenho acesso à primeira para saber como que estava a primeira, eu consigo ir vendo o desenvolvimento das cotações aqui individualmente. Então, eu vou clicar em nova cotação, aqui ele puxa para mim todas as informações que eu coloquei lá nos produtos da oportunidade, então ele já trouxe as máquinas de café, as quantidades que eu informei e o valor total, né? Então, ele já fez todos os cálculos aqui. Esse ID da revisão, ele identifica qual que é a versão da minha cotação. Então, como essa é a minha primeira cotação, o ID da revisão é 0. Se eu precisar fazer alguma alteração depois que eu ativar essa cotação, clicando aqui em ativar a cotação, esse ID aumenta de 0 para 1 e assim a gente vai ter um versionamento de cotações. Vamos supor que eu quero aplicar aqui um desconto de 5%. Eu simplesmente aplico e salvo, e o Dynamics já faz todo o cálculo aqui para mim. Então, a gente já tem um novo valor total aqui. Se fosse necessário, eu poderia adicionar formas de transporte, condições de pagamento, condições de frete. Lembrando que todos esses campos são personalizáveis, a gente tem liberdade total para fazer alterações, adicionar novos campos aqui, de acordo com as informações que você precisa no momento da criação da cotação. O mesmo vale para os formulários que a gente viu anteriormente também. A gente também consegue personalizar os campos, criar novos campos, enfim. Outro campo importante que a gente tem aqui, início da vigência e término da vigência da cotação. Então, vamos supor aqui que eu aponto que essa cotação ela termina no dia 18. Quando chegar no dia 18, se essa cotação ainda estiver ativa, ela simplesmente desativa e deixa de valer. Então, se a partir do dia 18 eu quiser que essa cotação continue ativa, eu tenho que ir lá e prolongar o término da vigência. Bom, imaginando que essa cotação que eu quero enviar para o cliente, eu vou simplesmente vir aqui e ativar a cotação. A partir do momento que a gente ativa essa cotação, todos os campos são bloqueados, a gente não consegue fazer mais alteração. Como eu falei, é como se a gente estivesse encerrando a primeira versão dessa cotação. Se for necessário eu editar qualquer um dos campos que está aqui, então vamos supor, eu enviei para o cliente essa cotação e ele pediu mais desconto, e eu preciso aqui adicionar mais desconto, eu venho aqui e clico em revisar. A partir do momento que eu clico em revisar, o ID da revisão aumenta para 1, ou seja, agora a gente está mexendo na segunda cotação dessa oportunidade e os campos ficam liberados para a gente novamente. Então, vamos por aqui que eu quero adicionar um desconto manual aqui de R$500. Adicionei esse desconto e eu vou ativar essa cotação, porque a negociação com o cliente foi essa, um desconto de R$500. Então, agora eu ativo ela novamente e eu vou fazer o envio para o cliente. Então, eu clico aqui nesses 3 pontinhos e vou vir em exportar para PDF. Quando a gente clica em exportar para PDF, o Dynamics traz algumas opções para a gente. Primeiro, a gente tem opções de modelos de cotação. Então, o Dynamics traz nativamente esses 2 modelos para a gente. E esse aqui é um modelo personalizado que eu criei. Então, a gente pode, sem o menor problema, criar modelos personalizados de cotação, incluir logos, informações que você precisa aí no momento de passar a cotação para um cliente. Ele traz as opções aqui para a gente. Então, eu posso fazer download desse arquivo, o arquivo vai vir para a minha máquina, eu posso enviar o arquivo externamente, fora do Dynamics, imprimir, enfim, fazer o que eu quiser. Ou eu posso clicar aqui direto em e-mail, ele já vai puxar o e-mail do contato da oportunidade, anexar essa oportunidade ao e-mail, eu simplesmente escrevo a mensagem e faço envio pelo Dynamics, registrando tudo na linha do tempo. Eu vou clicar aqui em download para a gente visualizar essa cotação. Então, repara que essa é uma cotação personalizada, ela puxou o tópico da oportunidade, eu trouxe aqui o logo da Smart Consult, então eu personalizei esse logo, ela trouxe os itens da cotação, então a gente tem aqui o nome da máquina de café a 100, a BG1, a quantidade das máquinas, o preço unitário de cada uma,
e o preço total da cotação aqui embaixo, depois dos descontos que nós aplicamos. Voltando aqui para a tela do Dynamics, a gente poderia também clicar aqui em e-mail, então poderia colocar aqui cotação Smart Consult, clico aqui em e-mail e ele já vai trazer para a gente essa cotação em anexo para enviar para a oportunidade. Então posso maximizar aqui a tela desse e-mail. Repara que ele já trouxe aqui para a gente em anexo a cotação e eu simplesmente posso alterar o assunto aqui que ele trouxe para a gente, por exemplo, cotação 02, e aqui eu posso incluir o corpo do texto, né? Então, vou lá, segue anexo, cotação, por exemplo, tá? Faço envio para a oportunidade, já fica registrado na linha do tempo, o cliente recebendo a cotação, ele já me responde, e se a cotação for ganha, se ele falar que pode fechar negócio, eu simplesmente venho aqui e dou essa cotação como ganha. Clicando aqui em criar ordem, tá? Quando a gente fala em criar ordem, a gente está querendo dizer criar um pedido. Então, imaginando que foi ganha, eu clico aqui em criar ordem, e a partir desse momento, o Dynamics vai criar um pedido em cima dessa cotação. Detalhe aqui, a gente pode manter a oportunidade de negócio em aberto. Então, imagina aqui, essa cotação ela foi ganha, mas a oportunidade de negócios vai ter mais de uma cotação. De repente, tem mais de uma negociação, enfim. Eu posso manter ela em aberto. Aqui no nosso caso, eu vou manter ela em aberto, não tem problema nenhum. Então, vou manter aqui como não e vou dar a cotação como ganha. Então, aqui a gente já entra no formulário do pedido. Então, eu posso colocar aqui a data de entrega solicitada, qual que é a forma de transporte. Se eu já tivesse preenchido isso lá na cotação, ele já traria essas informações, endereço para cobrança, enfim. Vou preencher nos campos aqui do pedido. Se tivesse informações adicionais que a empresa necessitasse aqui nessa etapa do pedido, eu também poderia adicionar facilmente. Imaginando que está tudo certo, o pedido já está lá para ser entregue, ou o pedido já está pronto para ser enviado, enfim, vai depender aí do processo da empresa, eu simplesmente clico aqui em criar fatura. Normalmente, o que a gente tem aqui nessa etapa de fatura? O Dynamics ele integra muito fácil com outras plataformas, aplicações, enfim, facilmente mesmo. A gente simplesmente integra o Dynamics com uma aplicação que gera os boletos da empresa, que faz essa gestão. Então, o Dynamics envia a informação para o sistema de que o pedido já está ok e que a fatura pode ser gerada. A fatura é gerada dentro da aplicação e quando a fatura é paga lá, o sistema traz a informação aqui para a gente de que a fatura está paga. No nosso caso, a gente também poderia fazer isso manualmente por aqui, mas normalmente é assim que a gente faz. Então, o sistema que a gente fez a integração devolve a informação de que a fatura foi paga e é dada a baixa aqui dentro do Dynamics. Então, essa foi uma demonstração bem completa dos recursos que a gente utiliza aqui dentro durante o processo de vendas. Lembrando que aqui no canal da Smart Consult tem diversos vídeos mostrando quase todas as funções que a gente tem disponíveis hoje dentro do Dynamics 365 Sales, inclusive um vídeo mostrando recursos que ainda vão ser lançados, tá? Que vão ser lançados em 2023, que já estão anunciados pela Microsoft. Então, é muito interessante você ficar ligado aqui no canal. Por isso, se você ainda não for um inscrito, clica aí embaixo no botão para se inscrever, deixa o seu gostei. E se você quiser falar com um dos nossos consultores para tirar a dúvida, ver como que fica a implementação do CRM na sua empresa, solicitar uma apresentação, acesse o link abaixo que está na descrição, que vai ser um prazer atender você. Bom, por hoje é isso, eu espero você no próximo vídeo.